Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, eu sou Joslaine Andrade e trabalho com uma instituição a nível internacional, Youth for Christ, em Portugal, Mocidade para Cristo. Trabalhamos com jovens e adolescentes e acreditamos que há um propósito de Deus para esta geração. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre algo que me impactou nesse trabalho com a juventude. E eu quero deixar aqui como referência um texto bíblico que está em Efésios, no capítulo 3, e são 7 versículos, do versículo 14 ao versículo 21. Mas eu vou deixar apenas um versículo como referência. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nossas vidas. O que Deus é capaz de fazer por nós? Já fez essa pergunta para você mesmo? Então, eu quero fazer outra pergunta. Quem aqui nunca pensou em desistir da vida? Em algum momento da nossa história de vida pessoal, pelas dificuldades, nós pensamos: por que eu nasci? Ou por que eu ainda continuo aqui? Se calhar era melhor se eu já tivesse morrido ou Deus tivesse me levado. Não se espantem, mas isso é normal. É normal, enquanto seres humanos, pensarmos acerca disso. Eu também já passei por isso. Eu cresci desde a minha infância num ambiente de muito amor, sem muitos problemas, um ambiente de muita motivação. Meus pais, excelentes pais, pessoas de Deus, pessoas, que conhecem a Jesus. Com o passar dos anos, eu também tive o meu próprio encontro com Deus, entreguei a minha vida a Cristo na minha infância, quando eu entendi a minha condição pessoal. Eu entendi que eu era má, na verdade, né? Por quê? Porque eu fazia coisas ruins com a minha irmã, que era menor que eu, e ali eu entendi que eu era pecadora e que eu precisava de ter um encontro com Deus, me arrependi dos meus pecados e convidei Jesus para ser o meu Senhor e Salvador e me ajudar nas minhas questões pessoais. E ao longo da minha vida, criada na igreja, estudei, sempre me preocupei com a nova geração, com a minha geração de jovens e adolescentes. E depois, quando me tornei adulta, continuei a me preocupar com os adolescentes. E comecei a perceber que vários adolescentes passam por profundas depressões, tristezas na alma, a ponto de se automutilar, se cortar, a ponto de tentar suicídio ainda com 12, 13 anos de idade. Sendo também da área da saúde, me graduei dentro da área de farmácia e bioquímica, eu procurei conhecer um pouco mais essa realidade, até por lidar com várias medicações, e orientar vários pais dentro dessa área de medicação para ajudar os adolescentes nisso. Me inteirei também das questões espirituais acerca disso. Até que um ponto, lidando tanto com isso nas escolas, compreendendo a realidade das pessoas, eu vi muitos casos, de adolescentes deprimidos. Aquilo mexeu profundamente com a minha alma. E eu mesma comecei a entrar em depressão. Fiz vários exames, procurei entender o que estava acontecendo comigo na época e, na verdade, estava tudo bem. Meus exames normais, bioquímicos normais, procurei amigos, psicólogos e não conseguia descobrir nada. Quero dizer para vocês que uma coisa importante na vida é um olhar. Quando nós temos alguém perto de nós que olha para nós e percebe que nós não estamos bem. Tive alguém que teve para mim esse olhar. Esse alguém foi a minha irmã. Na verdade, nessa época eu já era casada, já tinha meus filhos, mas ela foi a pessoa que percebeu e ela perguntou: você não está bem? E eu decidi me abrir com ela. Então, eu quero dizer para você que quando você não está bem, uma das coisas importantes é você se abrir com alguém. É você contar para alguém o que está acontecendo na sua alma. E Deus é aquela pessoa com quem, em primeiro lugar, você pode falar. Eu havia já colocado diante de Deus essa situação e eu falei: Deus, quem é que o Senhor quer usar para me ajudar? E eu percebi que minha irmã tinha sido naquele dia a resposta da minha oração. E ali eu me abri com ela, falei para ela, do que estava na minha alma, que eu já tinha, que planos eu vinha fazendo, de sair, de me ausentar, de deixar meus filhos com alguém. E aquilo passava constantemente pela minha cabeça, eu estava muito desanimada. E naquela manhã, no nosso ambiente de trabalho, nós trabalhávamos juntas na área da educação, dirigimos uma grande escola no Brasil. E nós tínhamos o hábito ali no nosso local de trabalho, ter um tempo para buscar a Deus. E nós paramos ali para orar
E esse texto bíblico que eu citei para vocês de Efésios, do capítulo 3, do versículo 14 a 21 foi lido. E tinha um versículo que me chamou muito a atenção, e era uma oração. E nessa oração, o apóstolo Paulo dizia: Pai, eu te peço que, segundo as riquezas da sua glória, eu possa ser fortalecido no íntimo do meu ser com a presença do Espírito Santo do Senhor. E eu comecei a repetir aquela oração. Eu comecei a orar aquela oração. Eu falei: Pai, eu te peço que eu seja fortalecida no íntimo do meu ser com a presença do Espírito Santo do Senhor. E quanto mais eu orava, mais eu chorava. E eu orei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, essa oração. Eu não conseguia sair desse lugar. E parece que eu não precisava sair desse lugar. Eu precisava orar e me derramar e em lágrimas na presença do Senhor, que é o meu Deus, que é o nosso Pai, que quer ser o meu e o seu Pai. E naquele dia, no 5º dia que eu orava essa palavra, algo em mim começou a mudar. E aí eu quero lembrar para vocês o versículo que eu comecei a dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Às vezes nós não pensamos que Deus pode nos alegrar, ou que uma situação de forma repentina e milagrosa pode mudar, mas ela pode mudar. E aquele dia eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me falar? É porque eu passei por essa situação. E aí naquele dia eu ouvi realmente a voz de Deus na minha mente, no meu ser, porque nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala. E ele me disse: filha, eu permiti você sentir uma ponta pequena da dor das pessoas com as quais você está a trabalhar, as pessoas que você está a ajudar. Ensine essas pessoas a orar a minha palavra. Ensine essas pessoas o poder da minha palavra. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é o que diz em Romanos 10:13. Uma das expressões mais buscadas hoje na internet é milagre inédito. As pessoas querem ouvir histórias de novos milagres. Eu não sei o que você tem experimentado, que tipo de milagre, que tipo de novidade você está a buscar, mas eu quero dizer algo para você. Milagres acontecem e milagres novos acontecem. E para que esses milagres possam aparecer, é necessário apenas buscarmos. A Bíblia diz, e eu acredito nisso, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A minha oração no dia de hoje é para que você possa chamar Deus para dentro do seu ser. Isso é invocar, é você com a sua voz, com seus lábios, com a sua expressão, convidar Deus, convidar o Espírito Santo de Deus para te visitar, para falar com você, para produzir algo novo na sua alma. Deus tem poder para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Eu melhorei. Eu saí daquela condição de depressão, não precisei de medicação e tive muito mais condição de ajudar outras pessoas a orar. E se você que está enfrentando hoje essa realidade, se falta alegria no seu coração, eu quero deixar a oração de Efésios, capítulo 3, versículo 17 para você orar. Comece a falar com Deus e algo novo vai acontecer no seu ser e no seu viver. Assim como aconteceu comigo e já aconteceu com várias outras pessoas. Não somos contra nenhum tipo de tratamento, pelo contrário. Deus usa os médicos, Deus usa as medicações. Mas Deus também age de forma sobrenatural. Essa é a minha mensagem, esse é o meu testemunho. Um grande abraço. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.